Bora, fiel, para as últimas notícias do Timão aí com a galera da ESPN. Maicon pode deixar o Timão a qualquer hora. Galo ficou interessado aí no jogador. Bora ver o corte que tá legal. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Bora pra cima. Voltamos neste Equipe F falar do Maicon, jogador que estava no Corinthians emprestado pelo Shakhtar Donetsk, que havia conversa para contratá-lo em definitivo, mas o Atlético Mineiro está entrando nessa história. Bruno Andrade, conta pra gente. O Corinthians corre sérios riscos de perder o volante Maicon para o Atlético Mineiro, uma apuração minha e também do André Hernan. Nos últimos dias o Corinthians aceitou todas as condições para uma transferência em definitivo do volante. O Shakhtar Donetsk com 50% dos direitos econômicos do jogador, mas entregaria sem custos os outros 50% para o Corinthians, que consequentemente assinaria com o Maicon por 3 anos, um contrato de longa duração. A questão é que nas últimas horas o Timão resolveu mudar as condições do acordo, sobretudo com o jogador, diminuindo a proposta de 3 para 2 anos. Isso revoltou o Shakhtar Donetsk, que em pouco tempo viu o Galo batendo a sua porta, não só aceitando todas as condições, como já fazendo uma proposta para o Shakhtar e para o jogador, ou seja, o futuro do Maicon nesse momento indefinido. O Corinthians segue na briga, mas se não mudar esse acordo, o Shakhtar deixou bem claro que vai abrir negociações e vai aceitar a proposta do Atlético Mineiro. Obrigado, Bruno. Quer dizer, o acordo era de 3, o Corinthians falou, não, quero 2. Os ucranianos não curtiram. O que você acha disso, Porque o Corinthians mudou quem estava à frente das conversas, né? Era o Fabinho Soldado, que começou a conversar. Agora é o Marcelo Paz, que toma conta do futebol do Corinthians. O Corinthians enxerga o seu limite. Assim, eu, sinceramente, sem conhecer os detalhes do contrato, não veria problema, assim, para o Corinthians manter o Maicon em dar 3 anos de contrato. A temporada do Maicon, a temporada não foi boa, mas ela terminou bem. O Maicon terminou a temporada num status de relevância. Ele é o capitão do time e é um jogador que, nas mãos do Dorival, cresceu dentro de um meio-campo que teve muitos problemas ao longo da temporada. E eu acho que o mais importante, assim, na ótica do Corinthians, não é nem só avaliar o Maicon, se o Maicon está muito bem ou muito mal. O Corinthians não está na posição de perder titulares, na condição, porque o Corinthians não pode contratar. O Corinthians vai receber a premiação da Copa do Brasil e vai pagar o transfer ban. Não é simples assim. A premiação da Copa do Brasil, ela tem a chance de ficar metade embargada para a Caixa Econômica, por uma questão contratual muito mal conduzida pelo Corinthians nos últimos anos. Tem encargos. O Corinthians está tentando convencer o Santos Laguna, que é quem entrou com o pedido de transfer ban, a quem o Corinthians deve pelo Félix Torres, para tentar pagar menos do valor, parcelar o valor, pagar uma parte à vista, outra parcelar, e o Santos Laguna não quer conversa, ou me paga os 40 que deve, ou não tem conversa. Então o Corinthians não pode contratar. Então, assim, eu, sinceramente, não veria problema em o Corinthians dar 1 ano a mais de contrato para o Maicon. Mas está muito claro, pelo que disse o Bruno, que se não der, o Atlético Mineiro vai e pega, porque o Sampaoli está montando o time e o Maicon chegaria de graça para um time. É um jogador que não está em destaque, mas é um jogador que compõe muito bem o elenco nessas condições de contrato. Nos 2 últimos empréstimos, o Corinthians deveria aportar 1 milhão de euros. Ele não pagou. Né? Mas o Corinthians não aportou. E o Shakhtar parece que está perdoando até isso. Isso. Né? Abrindo mão até disso, né? Porque era uma outra possibilidade de um transfer ban que o Corinthians tinha. E assim, ainda é um concorrente direto, né? Porque são as mesmas competições. Qual é o modelo de negócio? O Shakhtar está cedendo o Maicon em definitivo para Corinthians ou para Atlético em troca de 50% de uma futura negociação. O Maicon está batendo 30 anos. Assim, a chance do Maicon ser negociado por um valor assim, nos próximos 2, 3 anos não é tão grande assim. É bom lembrar que o Maicon vem de 2 lesões sérias. Sim. Né? Eu acho ele bom jogador, mas surge, é um bom negócio que pinta aí, né? O Maicon, quando surge, e o Paulinho vai embora para o futebol europeu, o Tite o chama do Paulinho com rodinhas. Vocês estão lembrados disso? Ele vira titular mesmo nas mãos do Fábio Carille, no time de 17, mas ele sobe temporada antes na mão. E aí o Maicon aparece como esse jogador sendo o canhoto que arrumava todo o time do Corinthians. Só que as lesões desses últimos tempos o tiraram das suas melhores atuações e até, como disse o Zupac, em um dado momento bem, em um dado momento não tão bem assim, está machucado, volta de lesão, está em recuperação. Agora, claro que o Atlético não tem um jogador com essa qualidade. E o Corinthians também não tem.
Qualidade não falta ao Maicon. E o Corinthians tem problemas no meio campo, tipo o Martínez. O Martínez está preso na Venezuela. O Martínez foi para a Venezuela para renovar o seu passaporte. Segundo o Corinthians tinha de informação, isso poderia demorar até 6 meses. Isso antes do problema que aconteceu agora na Venezuela. Agora, com essa questão diplomática na Venezuela, fica ainda mais complicado. Sim. Então, o Corinthians, que já não pode contratar, e não sabe por quanto tempo vai ficar sem um dos seus meio-campistas, que está sempre jogando. Pode ficar sem mais um. O Dorival só tem problema, cara. Tem uma notícia boa pro Dorival. Com isso, encerramos essa edição do Equipe F. Muito obrigado pela sua companhia.